Ecologia em Ação, mais uma vez, com um programa de interesse público, de interesse das profissões e de interesse da cidadania. Estamos novamente com o nosso presidente da Associação dos Engenheiros Agrônomos Babitonga, engenheiro agrônomo Anselmo Cadurim, que também vai bater um papo conosco aqui para levantarmos e diagnosticarmos algumas soluções para o agronegócio do agricultor familiar no município de Joinville e região. Anselmo, seja bem-vindo ao nosso programa. Inicialmente eu levantaria um tema que foi o objetivo de um dos últimos programas do Ecologia em Ação, que tratou da questão dos controles biológicos de pragas e doenças. Então lá nós levantávamos a questão do tricograma, mas nós sabemos que existem outras formas de se fazer os controles em contrapartida ao uso e abuso dos agrotóxicos que nós estamos praticando no Brasil e também em Santa Catarina. Você acha que a gente encontra um cenário novo, uma situação nova perante os profissionais para incrementar as técnicas dos controles biológicos? Gert e telespectadores, é uma alegria poder estar de volta aqui contigo nesse brilhante programa que tem trazido muitas novidades, programa que tem contribuído com o conhecimento também da classe agronômica, mas, acima de tudo, chamado a atenção da população em geral, a necessidade de se trabalhar cada vez mais na questão da preservação ambiental, em todos os seus sentidos. Agora, no tocante à pergunta que você me faz, eu preciso retornar um pouco ao tempo, Gert. E você, antes do que eu ainda, nós tivemos uma formação basicamente química. Verdade. Tá? Eu me formei em 73, melhor, em 76, e até então nós recebíamos um pacote tecnológico químico e, além disso, derrubar para fazer lavoura. Isso. Eu sei que o Banco do Brasil financiava depois que você comprovava que o agricultor derrubou a Mata Atlântica. Sim. Era assim. E depois de ser feita a coivara, é ter metido fogo. Ter metido fogo. Era o processo. Né? Você vê que isso vinha na academia. Hoje, inconcebível. Inconcebível. Não, mas na Amazônia acontece. Momentos aqui e ali, nós aqui, nessa região, né, as coisas já mudaram bastante. Bastante. Agora, em razão disso, as escolas de agronomia que não têm mais aquele viés americano que nós tínhamos, por exemplo, porque os nossos professores, onde eles iam buscar conhecimento? Na mãe matriz das fábricas nos Estados Unidos. Ou Europa. Mas a Europa também já vinha num caminho de marcha diferenciada, já com um olhar para o ambiente. Veja o que acontece com a Alemanha hoje e outros, né? Mas o americano não, o americano vinha sempre naquele aspecto extremamente químico. E formando os nossos mestres, os nossos doutores, é lógico que eles vinham com essa visão e derramavam sobre a classe o seu conhecimento químico. Muito bem, houve pessoas de vanguarda, como o Lutzenberg, a Ana Maria Primavesi, você mesmo, Sebastião Pinheiro, que Jacques Saldanha, que enfrentando tudo e todos, começaram a gerar uma onda de ambientalistas, em que, aos poucos, eles eram vistos como uns revolucionários e de baixo crédito. Aos poucos, isso foi tomando a consciência, de forma que as universidades começaram a entender isso, os movimentos de massa, a própria categoria dos engenheiros agrônomos
que trabalhou fortemente para ter a legislação dos agrotóxicos e de receituário agronômico, que antes ia de qualquer jeito, né? Começou então esse trabalho de construção ambiental. É lógico que você tirar um viés forte com empresas botando dinheiro, pagando churrasco, Viagens para o exterior. Viagens para o exterior gratuito, de todas as formas, e o outro só do outro viés, com a questão da boa intenção, é um disparate de... O cara fica com o bolso, né? É um disparate. Né? Então, a velocidade da boa intenção, ela é menor, enquanto do outro vai avançando. Porém, esse aqui gerou um conhecimento não só no meio agronômico, como também no meio urbano e social. Através do que eu lembro muito bem, a Maria, minha esposa, trabalhava com as patrulhas do verde, que ela foi buscar conhecimento lá no Rio Grande do Sul, na Agapan, que era a Associação Gaúcha de Proteção Ambiental. Uhum. E essa corrente, e hoje em Joinville, razão das patrulhas do verde, deve ter muita gente que lembra disso e vai ouvir nesse programa, que pertenceu, era com as escolas, era o trabalho educativo. Na base, né? Na base. Hoje tem gente com 30, 40 anos que fazia parte da Patrulha do Verde. Uhum. E, naturalmente, ele veio transferindo essa consciência e ao mesmo tempo, para os seus filhos e às pessoas que o rodeiam, assim como interferindo, né, nos legisladores, gerando leis mais moderadas, né, leis mais ambientalistas, e o processo ainda está em fase de avanços, porque veja bem, Gerd, você deve ter acompanhado toda a questão do projeto chamado pacote tecnológico, o pacote dos venenos, que estão querendo voltar ao tempo. Isso na Câmara Federal. Já está voltando. Isentaram agora de 8% do imposto de importação para agrotóxico, que não tem imposto nenhum no Brasil. E o leite é 40%. O que tu acha disso? Pois é, mas nós no intervalo, nós estávamos conversando antes do programa, e você me fez uma pergunta. Então você falou sobre do programa que você tinha visto, sobre os controles biológicos, e aí você me perguntou, mas nós temos insumos biológicos suficientes para aplicar, para recomendar para os nossos colegas? Você me perguntou isso. Perfeito. Você confere isso? Confirma essa pergunta? Confirmo essa pergunta e justamente, veja, que eu fiz essa história para poder dizer o seguinte, que agora, gerado a consciência ecológica, os produtores estão querendo usar de mecanismos biológicos, como você apresentou no último programa, porém está enfrentando a dificuldade de encontrá-los no mercado. Já existe, mas a disponibilidade... Você vê que em Santa Catarina, eu desconheço, Gerd, alguma biofarma. Mas nós temos o nosso colega da Vila Nova, que está vendendo insumo biológico. Ele vende tricograma. Ele vende porque busca em São Paulo, mas, busca no Rio Grande do Sul. Ele tem clientes já, tem que ele clientes. formatou, ele é engenheiro agrônomo. Né? Exatamente. Mas, Anselmo, eu diria assim, essa preocupação da falta da oferta desses controladores biológicos, ela existe sim, mas já existe também no mercado empresas, por exemplo, no Rio Grande do Sul tem 4 fábricas de microvespas. Perfeito. Em São Paulo nós temos outras. Em Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, também as grandes fazendas começaram a aplicar controles biológicos. Mas quando eles aplicam, eles têm as fontes de
de compra. De fornecedores. De fornecedores. Sim, sim. E sim. técnicos já estão Sim. habilitados para isso aí. Sem Só dúvida. que aqui em Santa Catarina nós estamos atrasados. Como nós trabalhamos com o pequeno agricultor, e aí o pequeno agricultor não justifica controle biológico muitas vezes, e é muito mais simplista você fazer um receituário agronômico. Esse é o detalhe. Né? É mais então o fácil cara vai no mais prático e no mais acabou prático. Né? Desconhecimento. Eu gostaria de dizer que existe sim os fornecedores, a gente... É que Santa Catarina não tem o fornecedor. Você tentou, né? Você tentou mas nós fazer. vamos voltar a fazer. Vamos tentar fazer, né? Você estava à frente do tempo 25 anos, Gert. 25 anos atrás. 25 anos atrás você começou isso. Com que a hoje- Bovéria baciana. Com a Bovéria baciana, que é para controlar o moleque da bananeira, né? É o Cosmopolita sórdido. Cosmopolita sórdido. Que é uma praga enorme Aham. e que exige um controle, senão o bananal sofre demais, né? Agora, na questão dos dos predadores ou dos parasitoides, existe hoje, feito pela Embrapa, um aplicativo em que você baixa esse aplicativo na mão do agricultor, ele vai lá e começa a identificar se é praga ou se é predador. E com esse aplicativo ajuda então o agricultor a entender, opa, eu não posso passar veneno, porque eu tenho aqui um amigo meu, que é Certo, certo. o inimigo natural daquela praga. Esse aplicativo mostra fotografia, Mostra postura, fotografia. modo de ataque. Modo de ataque, e o agricultor pode pegar aquela fotografia que está no arquivo e fotografar aquele inseto que ele está vendo aí. Aí ele compara. Opa, é amigo ou é inimigo? Entendeu? E ele vendo todo nesse comparativo, ele diz, opa, eu vou deixar de passar veneno. Mas, Anselmo, nós estamos terminando esse primeiro bloco, isso corre muito rápido. É rápido. Né? É rápido E demais. aí nós não podemos florear muito, né? Mas nós vamos pedindo aos nossos telespectadores que nos aguardem no segundo bloco e nós já voltamos aí. Retornando neste segundo bloco do Ecologia em Ação, com a presença do nosso colega Anselmo Cadurim, nós estamos discutindo aqui entre profissionais a questão dos controles biológicos, da agricultura sem venenos, e é o que todos nós queremos, um alimento sem venenos. E esse é o papel do engenheiro agrônomo. Eticamente, ele deveria produzir sem venenos. Ele tem hoje à sua disposição controladores biológicos, e nós temos um concorrente que está chegando e está nos passando para trás, que se chama biólogo. O biólogo aprende entomologia, aprende botânica, que são cadeiras do currículo dos engenheiros agrônomos. Perfeito. E aí eu chamo a atenção dos colegas, principalmente, porque nós seremos ultrapassados, porque esses jovens que estão chegando aí, eles vêm com muita sabedoria. Os que realmente aproveitaram a faculdade, porque os que não aproveitam vão ser empregados públicos. Certo. Mas os que realmente foram para o campo de trabalho profissional, eles vão realmente apresentar controlador biológico com muita eficiência. E vão produzir esses insumos, porque eles têm essa formação. Eu tenho um neto que é biólogo e eu conheço o currículo que ele tem. Mas eu queria respondendo a tua pergunta do bloco anterior, e informar aos telespectadores quais são, afinal, os controladores biológicos que nós temos à disposição aqui no Brasil já. Nós temos fungos, Anselmo. Como você já citou, o caso do Bovéria baciana, para os nossos bananicultores. Eles vão sair muito mais barato. 1 quilo de Bovéria baciana dá para aplicar em 4 toceiras de banana, a R$10. Então custa R$ 2,50 por pé de banana, um controlador biológico que vai chamar os besouros que perfuravam o pseudocaule e matavam a toceira. Então é barato. Só que o nosso agricultor não sabe disso, ele acha que é caro.
Nós temos, por exemplo, os bacilos thuringienses. Nós controlamos, gente, o borrachudo em Joinville há mais de 25 anos com bacilos thuringienses, fabricado no Brasil. Inclusive, nós tínhamos em Joinville um projeto que ia produzir principalmente bacilos thuringienses. Um projeto biológico, número 1, biotecnológico. Biotecnologia. Centro de Biotecnologia. Então nós temos as microvespas, como foi falado no programa anterior, mas tem microvespa diversa atuação. Elas atuam sobre ovos, sobre larvas, sobre lagartas e sobre pupas. Perfeito, é isso mesmo. Anselmo? Sim, amplo aspecto. Então nós temos ácaros. Ácaros são aranhas. E também nós temos alguns fitoceídeos, que é, por exemplo, a aranha vermelha. Sim. Ela se alimenta de pulgões das hortas, das estufas, que dá, a fídeos dá demais. E é difícil o controle porque é comida. Certo. E nós temos também produtos como o NIM. Uma árvore chamada Zadiracta indica, que veio da Índia, que nós temos uma com 10 anos de idade na Praça Getúlio Vargas, perto da estação, e produzindo sementes. E dessas sementes se produz um óleo, e esse óleo é um inseticida que afasta natural, o inseto. Né? Natural, certo? repelente, né? Então, Anselmo, eu queria então passar essas informações aos telespectadores, porque algumas microvespas, elas são muito indicadas para aviários. No oeste catarinense, nós temos aviários com problema de mosca. Suinicultura, bovinocultura, produção de leite, a mosca é um problema sério, inclusive a mosca do chifre. Sim. E as microvespas, elas atacam as pupas das moscas que estão enfiadas embaixo da merda. Correto. Essa é a forma dela. Baratíssimo, não envenena. Por exemplo, existem avicultores que usam Larvadex na ração do frango, ou da galinha poideira, para combater a mosca lá embaixo, onde cai a merda das aves. É um absurdo passar pelo intestino um veneno para matar a mosca lá embaixo, no esterco das aves. E dá para controlar por microvespas. Então, muito mais barato. Aí nós saímos... Mais ambiental. Nós saímos da escravidão dos químicos. Certo. Nós não podemos, não adianta combater algo químico. Não. Nós temos que encontrar as alternativas. Claro. Você não acha também, Anselmo? Gert, é preciso usar a inteligência, entendesse? E a conscientização. Educando. Os agricultores hoje, eles com certeza, eles já estão olhando o passado do que fizeram de errado, como nós também fizemos, né? Por momentos. Mas eles também já sentiram na pele o quanto é e quanto dói ser intoxicado. E ele não quer mais que isso continue com seus filhos. Ele tem a responsabilidade de produzir, ele sabe disso aí, de produzir alimentos mais saudáveis, né? Que a forma de produção hoje pode ser em cobertura, e isso ameniza. Quer dizer, você precisa fazer um trabalho integrado, né? De manejo desse cultivo, com os predadores, os parasitoides, ou uma cobertura, com uma irrigação pontual. Quer dizer, tudo isso você cria ambiente... Hidroponia, né? Hein? Hidroponia. Tudo isso você cria ambiente que ameniza e reduz a condição do ataque de pragas. Por que tem o ataque de pragas, Gert? Porque há um desequilíbrio. Você tira a mata nativa. Tira a mata, que ali tem todo os controladores. Né? Na medida que você decepa aquilo tudo, deixa campo livre, sobrou só a monocultura, o que acontece? Toca veneno em cima. Toca veneno em cima, entendeu? No solo morre tudo também. É isso aí. Então, quer dizer, foi gerado esse desequilíbrio. Aí, para controlar aquela praga, vai o veneno. Mas estamos entendendo que isso não é mais permitido. Esse é o diferencial. Então, olhando nesse cenário que você expôs aí, quais seriam, assim, então, os objetivos nossos dentro da Associação dos Engenheiros Agrônomos do Babitonga? Não seria incrementar esse tipo de controladores? Com certeza, Gert. Não só incrementar, como, se possível, até produzir. Entendeu? E transferir a informação ao agricultor. Chamar o agricultor, fazer um treinamento com ele, mostrar, isso aqui é inimigo natural, isso aqui é praga. Inimigo natural dessa praga que atormenta o agricultor lá,
que precisa acabar usando. Então, no fundo, nós como agrônomos, nós responsáveis pela produção de alimentos, a única coisa que envolve toda a humanidade, é o alimento, nós temos essa responsabilidade de dar o treinamento para os produtores. E é esse um compromisso que, através dessa parceria que fizemos com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, tendo a nossa unidade lá em Piraberaba montada, atender Joinville e região. Já estamos com o escritório montado? Escritório montado, né? Podendo os agricultores terem acesso a essas informações. Estamos trabalhando projetos, como você já é testemunha, com associações de produtores, de forma que nós possamos dar a nossa contribuição, né, de produzir alimentos com essa visão ambiental, orgânica, e eliminar o agrotóxico o máximo possível. Agora, não tem aí uma barreira que seria a comercialização? Tem, mas é como você mesmo falou anteriormente, a disponibilidade existe. Eu digo a comercialização dos produtos produzidos. Ah, dos produtos orgânicos? Porque parece que está difícil ter feira livre, essas coisas dentro de Joinville, né? Bom, Joinville é um município meio atípico nisso. Eu, quando fui presidente da Fundação 25 de Julho, tentei fazer um trabalho de feiras livres e parece não surtir efeito aqui. A comercialização de produtos orgânicos, ela tem tido lugares, espaços, hoje em shopping, como a gente pode ter observado aqui, observamos já nos 2 shoppings, 3 que nós temos. Produtores que produzem orgânicos e vendem diretamente, né? Alguns mercados com ideias mais abertas, eles já dispõem de algum espaço só para orgânico. Isso, né? Então, aos poucos, né, o produto está sendo oferecido de formas diferenciadas. O consumidor, ele sabe que, embora pagando um pouco mais, ele está reduzindo 2 coisas: o risco à saúde e também a questão financeira dele com a saúde futuramente. Então, ou seja, na medida que ele consome produto orgânico, ele mantendo a saúde, ele mantém disposição para o trabalho, mantém o ambiente dele. Como é que está a certificação de orgânicos em Joinville? Não tem, né? Não tem certificação? Não tem certificação, não tem. Em Joinville, quer dizer, nós temos poucos certificadores no Brasil, né? No Brasil. A burocracia foi tão grande. Isso. A Prema, por exemplo, há alguns anos atrás, em 2002, ela se transformou em UCIP, ela transformou toda a diretoria conforme a lei das UCIP, registramos o estatuto e tudo, mas nós não conseguimos registrar a nossa UCIP no Ministério da Agricultura. Sim. Foi uma burocracia intransponível. Mas você sabe... Intransponível. Mas é que isso, Gert, é influências do meio do químico. Não, eu acho que é um grande peso, pressão da indústria. Né? Justamente. Da química, né? É da química. Ela não quer isso aí. Claro que não quer. Não quer, porque na medida que você facilita essas coisas, né? Certifica orgânico. Perde espaço do químico, então, quer dizer, é um jogo financeiro ali. Tá? Então, nossa tarefa como engenheiros agrônomos no município de Joinville é muito grande. Falta muita coisa para realizar aqui que outros municípios já conquistaram. Certo. Nós não temos certificação de orgânicos. Nós não temos um laboratório de produção. Nós não temos um laboratório para pesquisar agrotóxicos nos alimentos. Nós não temos uma unidade de treinamento. Nós não temos uma unidade demonstrativa, dias de campo. Os órgãos oficiais baixaram muito a produção. No caso de treinamento, tem, né? Ainda tem, né? Treinamento tem, né? A IPAGRE tem um bom centro de treinamento, isso é reconhecido. Muito bom. Mas esse outro aspecto, assim, com um viés mais natural, né, de produção mais natural, em que o agricultor esteja especificamente sendo treinado para isso, para identificar as pragas, isso ainda está muito lento. Não só em Joinville, como na região como um todo, né? Estamos terminando no segundo bloco, já agora.
vamos agradecendo ao Anselmo mais uma presença no nosso programa e nós vamos continuar esse papo em futuros programas, porque eu acho importante que através de um programa como esse, e que é um programa por a cabo, por assinatura, que tem um alcance municipal, que a gente possa então transferir essas informações específicas privilegiadas para não só para os agricultores, mas também para o setor técnico que trabalha nessa área, não só o físico, mas o oficial, como também o privado, né? Só um recadinho, né, Gert? Porque hoje tem muita gente que gostaria de voltar para o campo. Ah, sim. Então, ele está com a mente aberta, não precisa grandes áreas, e nós, como engenheiros agrônomos, nos colocamos à disposição. Então, gente, quem quiser voltar para o campo, a Associação dos Engenheiros Agrônomos Babitonga, lá no Sindicato Rural em Piraberaba, tem um escritório que está recebendo solicitações para assistência técnica e orientação para essas pessoas que desejam aplicar, fazer um bom investimento com segurança. Isso. Até o próximo programa Ecologia em Ação.